Oi, aqui é Carolina Tantanelli e eu estou aqui para apresentar mais um episódio. No episódio de hoje, nossa convidada é uma amiga minha. Eu já fui cliente dela e, assim, ela é incrível no que ela faz. Comunicóloga, jornalista especializada em produção de moda, consultora de imagem e estilo, e ela há 3 anos está aí facilitando o vestir de mulheres reais, conectando-as aos seus objetivos de imagem. Seja bem-vinda, Mali. Muito obrigada, eu que agradeço primeiramente pelo convite. É uma honra estar aqui participando desse podcast. Vai ser um papo maravilhoso, com certeza. Vamos falar, né, sobre imagem pessoal, imagem profissional, enfim, que é tão importante, né, para a vida de todo mundo e principalmente para nós mulheres. E, Mari, eu já fiz essa consultoria, né? Já fui sua cliente. E eu sei como é que isso afetou a minha vida, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho para as nossas ouvintes como que a imagem pessoal ela pode afetar a maneira que a gente se vê. A imagem pessoal, ela vem, né, primeiramente dessa perspectiva básica, né, que temos de nós mesmos, né? Que é a forma como nos vemos, a percepção visual que temos de nós mesmos, que a gente pode chamar de autoimagem, né? É como a gente se revela, não só para o outro, mas também para a gente, né? E isso acaba englobando, né, o visual, né? Porque somos seres muito visuais, mas também a forma como a gente se comunica verbalmente, o nosso comportamento, enfim. Tudo isso, as crenças, enfim, tudo isso acaba refletindo, né, na nossa imagem pessoal, né, nessa percepção, né, e isso nos afeta de uma maneira positiva, né, quando isso é positivo, quando essa imagem pessoal, essa percepção, ela é positiva, isso acaba elevando a autoestima, melhorando a autoconfiança, enfim, trazendo essa autoimagem positiva, né, e também quando essa imagem pessoal ela não está positiva, ela está negativa, isso também acaba afetando a autoestima, afetando a autoconfiança, afetando, enfim, essa percepção visual de uma forma negativa. Então, a imagem pessoal, ela é basicamente isso, é uma perspectiva básica, né, que todas nós temos de nós mesmas, né? Primeiramente da gente para a gente e depois para o outro. Muitas pessoas costumam se enganar, né? Acha que é primeiro o outro e depois a gente. Não. Sempre começa pela gente. Então, a percepção que temos de nós mesmos, ela precisa estar ali em primeiro plano para que isso depois reflita para o outro. Maneiro, assim. E por que essa imagem, ela é tão importante, essa percepção dessa imagem, ela é tão importante na construção de uma marca pessoal? Porque aqui a gente está falando muito para empreendedora, né? E muitas de nós colocamos a nossa carinha, você também empreende, então você sabe que a gente é a nossa marca muitas vezes, né? Então, como é que essa imagem pessoal pode afetar a marca pessoal? Então, né, muitas pessoas acabam confundindo e achando, né, principalmente nós empreendedoras, né, de que por mais que a gente tenha um CPF e um CNPJ e sejam diferentes, né, não são pessoas diferentes, né, a gente é única, né. E a imagem pessoal, né, assim como a nossa marca pessoal, né, que a imagem pessoal é essa, como eu falei, essa percepção básica. A marca pessoal a gente constrói. E a gente constrói essa marca pessoal a partir também da nossa imagem pessoal, né? E tudo aquilo que engloba uma boa marca pessoal, né? Os seus valores, o seu posicionamento, enfim, como eu falei, as suas crenças, aquilo que você acredita, tudo isso a gente leva, né, para a nossa marca pessoal e ela também vem a partir da imagem pessoal. Então, ela é muito importante, a imagem pessoal é importante para a construção de uma boa marca pessoal, justamente por isso, porque dentro da imagem pessoal a gente tem todas essas questões, né, de valor, de posicionamento, e isso precisa estar muito bem alinhado, muito bem construído para que as pessoas não só a gente tem essa percepção de divisão, né, como se a gente fosse duas pessoas diferentes, e as pessoas também
não tenham essa percepção da gente, né? Nossa, fulana é empreendedora da marca, né, tal, tal e tal e tal. Mas ela é tão diferente daquilo que ela prega na marca dela, sabe? Na marca dela, ela fala isso, se posiciona dessa forma, mas ela, na vida pessoal dela, enfim, né, a imagem pessoal dela não carrega aquilo que ela prega. Então, não podem ser coisas distintas, né? Precisa estar muito bem alinhado. Então, justamente isso, a imagem pessoal, ter uma imagem pessoal fortalecida é muito importante para uma construção de uma marca pessoal também forte, sabe? E é muito interessante porque quando eu procurei a Mali, foi o que, ano passado, 2022. No início de 2022, isso. Quando eu procurei a Mali, era muito numa questão de me encontrar dentro do digital, né? Porque dentro do mercado marketing digital é muito comum a gente ver aquela galera usando o terninho vermelho, o batom vermelho eu gosto de usar, mas eu falava para ela assim, eu não vejo, então assim, eu vou comprar um blazer só para usar nas coisas. E ela falou assim, mas quem disse que você precisa comprar um blazer só para usar na sua marca? Não é isso que vai passar profissionalismo. E eu ficava assim, mas gente, como não? Não é essa a receita. É exatamente isso, né? A gente está com uma ideia muito engessada, principalmente no digital, de que todo mundo quer passar uma imagem de sucesso, todo mundo quer passar uma imagem de credibilidade. E a gente está vendo muito essa coisa dos gurus, né? Daquela receita pronta, né? Que para você passar uma imagem de credibilidade do seu negócio, da sua marca pessoal, enfim, você tem que estar ali com um terninho, bebendo água na taça. E quando você vai ver, tá todo mundo reproduzindo a mesma coisa. E peraí, o que te diferencia do outro, sabe? Qual é o seu diferencial, né? E isso realmente te representa? Ou você só tá fazendo aquilo ali para passar essa imagem de sucesso, entre aspas, porque na verdade não quer dizer que você botar um terninho, você tá passando autoridade, você tá passando uma imagem de sucesso, enfim. Até porque o sucesso, ele também é individual, né? O que é sucesso para você pode não ser sucesso para mim, o que é sucesso para mim pode não ser para você, né? E também precisa estar alinhado também com aquilo que você vende, né? Então, vamos supor que você apareça no Instagram de terninho social preto, né, com uma maquiagem muito forte, sendo que isso não te representa tanto porque você é dona de uma empresa que vende artigos para objetos de surf, por exemplo, sabe? Então, aquilo está comunicando o quê? Com seus valores, com o seu posicionamento de marca, com o seu público, principalmente, né? E então não é só você estar ali de terninho, né? E achando que isso ali é a verdade, né? De uma imagem de sucesso, de uma marca pessoal de sucesso, de uma empreendedora de sucesso, né? Muito pelo contrário, né? É você realmente buscar ali a sua identidade dentro do seu negócio, né? E tornar essa identidade a sua assinatura, gente, né? Dentro da imagem pessoal, a gente tem o estilo, né? E dentro do estilo a gente tem a assinatura de estilo, aquilo em que as pessoas vão olhar para você, né? E vão reconhecer logo de cara e vão se identificar com aquilo, do que propriamente você está ali de terninho, mais do mesmo, né? Todo mundo igual ali, formalzinho, e como se fosse um uniforme, uma fórmula pronta, uma fórmula mágica de sucesso que não existe. É somente papo de guru da internet que quer, enfim, né? Ganhar dinheiro em cima disso, e a gente não tá aqui para isso, não. E é muito engraçado que depois da consultoria eu virei e falei assim, então não tem problema nenhum eu assumir que eu gosto de rosa. Não tem problema nenhum eu virar e falar assim, minha cor vai ser o rosa, e como é que isso colou? Depois da consultoria, como é que isso colou? Recentemente eu fiz uma reunião por vídeo com uma cliente e eu tava com uma camisa preta. Você conhece, sabe que eu só basicamente uso preto. Mas ela virou pra mim e falou assim, é a primeira vez que eu te vejo com uma roupa que não é rosa. Eu falei assim, mentira, porque a pessoa tá tão convencionada que eu só apareço de rosa, porque eu só apareço de laranja, tudo no perfil é rosa e laranja.
que ela virou e falou assim, primeira vez que eu tô te vendo de preto, mentira, eu uso preto quase todo dia, sabe, meu varal só tem preto. Mas porque eu consegui passar essa imagem do profissionalismo e dessa autenticidade através das cores. Das cores. Que são cores que eu me identifico, que eu tenho mais facilidade de utilizar, né? Então, isso depois da consultoria da Mari, tá, gente? Aí eu vou, no final, ela vai deixar aqui, vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela. Aí vocês entram em contato com ela, mas é uma virada de chave, assim, maravilhosa. Exatamente, né? Assim, as cores, elas são poderosas, né? E é isso, as pessoas se identificam, né? Porque virou sua assinatura. Virou a assinatura da sua marca, né? Da sua empresa. E virou sua assinatura também, né? Como a gente falou, tá alinhado. Então as pessoas vão associar, né, o rosa, o laranja, as cores, né, da sua marca a você e também a sua marca, né? Para ficar realmente. Isso uma questão de que a gente entende também que o bom marketing, né? Ele também vem através desses estímulos, né? Dos sentidos, né? A gente tem 5 sentidos que a gente tem que estar ali estimulando também, né, o nosso potencial cliente, enfim, o nosso público. Então, a visão, ela é um estímulo, né, é um sentido em que a gente pode estar sempre estimulando ali, trabalhando, né, ao nosso favor, a favor do nosso negócio. E as cores, elas têm esse poder, né, visual muito forte, né, por mais que você, né, não esteja usando rosa, as pessoas, mas peraí, e o rosa, o laranja, porque elas já associaram essas cores a você, até mesmo quando elas verem essas cores em outra coisa, às vezes num objeto, né? Por exemplo, as cores que eu uso dentro da minha marca é o roxo e o laranja. E eu canso de receber mensagens. Vi esse vestido laranja, eu lembrei de você. Vi esse negócio roxo, laranja, eu lembrei de você. Vi um prédio roxo, eu lembrei de você. Porque elas já têm essa percepção, né, visual das cores ligadas à minha identidade visual. E não só a identidade visual no sentido, né, das minhas redes sociais, né, em si, né, que eu uso essas cores, né, agora fugiu o nome. Da identidade visual. Da identidade visual, exatamente. Mas até mesmo por conta das cores, né, que eu uso mesmo, né, nas minhas roupas. Eu uso muito laranja, até porque é uma cor que está presente na minha cartela de cores, né, algumas tonalidades ali do roxo. Então as pessoas já associam essas cores a mim e a minha marca pessoal. Então isso também fortalece, né, cria ali uma identificação e acaba fortalecendo ali a sua comunidade também. E a gente está falando de comunidade, mas não fortalece só a ligação com o teu público, né? Fortalece também a sua autoconfiança. Exatamente. É muito difícil, né? Todos os dias quando a gente acorda para trabalhar, empreender não é fácil. E sempre tem ali a sabotadora, a impostora, tentando, né? fazer com que a gente desista. E a gente sempre acha que isso não vai dar certo, ou que as pessoas não estão nem aí pra gente. Então, quando acaba chegando, né, esse feedback, né? Isso dá uma dose de ânimo, né? Dá uma dose de autoestima, de caramba, meu trabalho está sendo visto, eu estou sendo reconhecida, né? Então isso também acaba ajudando, fortalecendo também, né? Olha só a importância, né? Fortalecendo, né? A gente pegou aí a imagem pessoal, alinhada à marca pessoal, né? Onde a gente também recebe esse sinal, né, esse feedback, né, do outro, que fortalece ali a nossa autoconfiança, a nossa autoestima para continuar, né, empreendendo, enfim, continuar fazendo o nosso trabalho. E isso é muito, muito importante também. A próxima pergunta tem muito a ver com o seu estilo de trabalho, que eu já conheço, porque a gente já falou um pouco sobre guru de internet, e guru de internet não existe só na área do marketing, né, gente? Tem muita gente pregando e falando um monte de coisa aí sem saber direito. E aí eu quis trazer essa pergunta muito para você explicar o seu ponto de vista, que eu acho que é um ponto de vista... não vou dizer que os outros estão errados e você está certa, mas é um ponto de vista com o qual eu concordo, tá? Quais são os principais erros que a gente comete ao vestir? Né? Os principais erros, né, que a gente comete ao vestir, primeiramente, é não
considerar quem você é, primeiramente, sabe? Eu acho que isso é um erro, né? Eu sempre digo e repito que não tem certo, não tem errado, mas a partir do momento que você se autonegligencia, isso é um erro. Então, esse é o primeiro erro, assim, sabe? Que a gente pode cometer na hora de se vestir, né? Outra questão também é justamente não entender, né? Quando a gente não entende quem a gente realmente é, ou simplesmente acaba deixando no segundo plano, para justamente, né, tentar alcançar essa imagem de sucesso que a gente falou que os gurus do marketing ficam aí ditando, né? Justamente isso acaba levando também a gente a não levar em consideração o nosso gosto pessoal, né? O contexto onde estamos inseridas, né? Enfim, a gente precisa levar muito em consideração isso também, sabe? Então, acho que o principal erro, o maior erro é esse, é a gente não entender, não olhar pra gente na hora de se vestir, achar que sempre a resposta tá fora e a resposta sempre tá dentro, né? Achar que para você ter um vestido bacana, um estilo legal, uma imagem pessoal positiva, você copiando e colando do outro e não entendendo o que você gosta, se isso faz sentido para você, né? Se isso é coerente, se isso faz parte daquilo que você realmente é, né? Porque também tem essa questão daquilo que a gente gostaria de ser. A gente está sempre procurando quem a gente gostaria de ser, né? A gente está sempre à frente no futuro, né? Eu quero ser dessa forma, mas quem você é hoje, sabe? Então, o que faz sentido para você hoje? Quem você é hoje? Não é o suficiente? Então, levar também em consideração o seu momento presente, né? Porque é a única certeza que a gente tem. Então, a gente fica sempre buscando, porque eu quero ser de tal jeito, me vestir de tal forma, que nem fulana, que nem ciclana. Enfim, ter referências é bacana, é importante a gente ter essas referências, mas isso não pode colocar a gente num segundo plano. A gente tem que estar sempre ali em primeiro lugar. Então, eu acho que o principal erro, assim, primeiramente é isso. A gente se negligenciar para tentar passar uma imagem que não condiz com quem a gente realmente é. E eu quero chamar a atenção para todo mundo que está ouvindo a gente, como é que ela não falou em momento algum em usar a peça X ou a peça Y, ou o sapato assim, ou não combinar a calça com a blusa. As peças coringas, né? Porque as pessoas geralmente falam, né? É um erro você usar essa oncinha aqui. É erro você usar assim. E, na verdade, o vestir é muito próprio de cada um, né, Mari? Exatamente, né? Na verdade, né, nós vivemos numa sociedade, né, desde muito tempo, que dita regras, dita padrões, isso, né, principalmente dentro da moda, que caminha juntamente ali, né, com a beleza, né, os padrões de beleza e tudo mais. E a gente vem de uma visão da moda, né, porque a moda e estilo caminham lado a lado, então dentro do contexto de imagem pessoal, né, a moda é importante para a imagem pessoal, e a gente vem dentro desse contexto, né, de padrões, né, impostos pela sociedade, enfim, que acabam ditando o comportamento, que é um padrão totalmente eurocêntrico, elitista, né, que é um padrão embranquecido, então, e acaba ditando, né, o que é certo, o que é errado. Se você quer passar uma imagem de uma mulher estilosa, você não pode usar estampa, você tem que usar cores neutras, você não pode pintar as unhas de vermelho, você tem que usar esmalte branquinho, você não pode usar acessórios extravagantes, tem que usar acessórios mais delicados, né? E, na verdade, isso tudo, essas regras, né? Elas vêm desse padrão, né? De uma moda eurocêntrica, excludente, que não leva em consideração, como eu falei, o contexto social, né? A gente vive uma realidade, a realidade brasileira é uma realidade muito múltipla, né? A gente tem uma diversidade
de tudo aqui, né? Uma diversidade de corpos, uma diversidade cultural, né? Uma diversidade, enfim, de contextos sociais e raciais, tudo isso precisa ser levado em consideração na hora do vestir. Então, eu não posso ditar para você que o certo para você se vestir, né, da maneira X, sendo que a maneira Y é o que faz sentido para você, é o que, né? O que a gente pode fazer, né, com a maneira Y, se talvez ela não esteja atingindo o objetivo que você quer. É a gente alinhar, a gente ajustar, a gente entender como que a gente vai trazer essa maneira Y de uma maneira interessante que faça sentido para você, mas não excluir, né? E falar, não, olha só, Carol, a partir de agora, esquece quem você é, esquece tudo isso aqui, entendeu? Você tem que ser assim, desse jeito, e não funciona. Então, essas regras, esses padrões, enfim, não... Dentro do meu estilo de trabalho, enfim, não... Já acabou, enfim, antes, né? Eu acabava reproduzindo isso porque eu também tinha uma visão... enfim, dentro dos estudos, né, dos cursos que eu fazia, era o que eu aprendia, então eu achava que isso era o certo. Mas depois a gente vai amadurecendo, vai, né, ganhando, enfim, confiança dentro do nosso trabalho, vai buscando também outras referências, outros estudos, conhecendo outros profissionais que tenham, né, essa mesma visão que a gente, que respeitam, né, essas questões que são muito importantes, então a gente acaba mudando também. Mas em pleno 2023, assim, esse tipo de, de conteúdo, de regra, assim, tá defasado. Eu vou até usar uma palavra que eu não gosto de usar, mas que é muito usada, principalmente quando a gente fala de estilo, mas isso sim é ser cafona, sabe? Essas regras, elas são cafonas. E, Mali, aproveitando que você falou um pouquinho sobre adaptar o estilo ao seu objetivo, tem alguma dica de como adaptar? Como é que eu vou... Você tem um estilo, um modo de se vestir, você quer passar uma imagem profissional, às vezes mais profissional dentro do seu perfil, ou então você está em busca de uma colocação no mercado de trabalho, mas você não se sente bem nessa coisa formal, quadrada, né? Tem formas de adaptar, tem alguma dica que você possa dar de adaptação do estilo pessoal de cada um, para você passar um pouco mais dessa autoridade, desse profissionalismo, mas sem perder essa essência? Sim, né? O estilo, ele é pessoal, né? O estilo, ele é algo único e ele é seu. Uma questão que as pessoas acabam confundindo, às vezes, é que para você ter um estilo, é você ter um estilo único, né? Você, por exemplo, você andar da mesma forma todos os dias, né? A todo momento, enfim. Reproduzir, usar as mesmas peças todos os dias, as mesmas cores. E não, né? Então, por exemplo, como que você pode estar adaptando o seu estilo, né? O seu modo de se vestir para passar... para ter uma imagem profissional, enfim, fortalecida, né? Dentro do ambiente profissional, corporativo, né? Até mesmo do empreendedorismo, né? Basicamente, é um ambiente voltado, né? Enfim, hoje em dia essa realidade tem mudado bastante aqui no Brasil, mas ainda assim é muito voltado ainda para os homens, né? Então, isso acaba também refletindo, né, no nosso modo de se vestir, porque a gente tem aquela questão, né, de que o terninho, por exemplo, né, o terninho é a forma de a gente passar essa autoridade, de a gente ter essa imagem profissional forte, né, porque ele é um padrão, é uma peça padrão do guarda-roupa masculino, e o homem que geralmente né, essa imagem, né, de sucesso profissional, né? Então, é justamente a gente equilibrar, entender, né, que, por exemplo, se eu gosto de terninho, ok, beleza, eu quero usar, enfim, mas talvez eu não goste tanto de terninho, mas eu gosto de camisa social, mas eu gosto de camisa social, enfim, com estampa, com cores, com formas diferentes, com bolso, com botão. Então, trazer características dentro daquela peça que você se identifica,
sabe? E não só porque, essa daqui é uma peça em que você vai passar autoridade, por exemplo, é um terninho reto, basicamente no formato masculino, mas que não te traduz tanto, sabe? Então, não, eu gostaria de ter um terninho, mas que tipo de terninho? Eu quero ter um terninho rosa, porque eu gosto de rosa, com botões dourados, porque eu gosto de detalhes dourados, enfim. Então, é justamente você entender dentro dessa peça quais são as características que você se identifica, né? E também entender que não é a peça em si que vai passar essa mensagem, sabe? De profissional, de autoridade, enfim, a mensagem que você quer passar, né? Não é uma peça única, né? Não é a peça em si, mas é a forma como você apresenta essa peça. Então, o contexto, como você constrói, né, essa imagem visual, né, a partir dessas características em que você se identifica. E a gente consegue, através da imagem pessoal, criar uma narrativa, contar uma história? Todos os dias. Todos os dias a gente... eu costumo falar, Carol, com certeza, né? Já escutou isso na consultoria, né? Que a gente tem que ser a protagonista da nossa vida, todos os dias, né? Vamos fingir. Eu gosto muito de romantizar, assim, romantizar num sentido positivo, assim, né? Não sou lúdica, que a vida, né, ela é real. Mas a gente precisa romantizar às vezes a vida. Então, eu costumo brincar que nós temos que ser protagonistas, né? Do nosso vestir, da nossa vida, enfim. E não coadjuvantes. Então, quando a gente abre o nosso guarda-roupa, é como se fosse um livro, sabe? E a gente, sabe quando você abre o livro, ali tem várias páginas. E aí, cada página ela vai contar ali um trecho, né? Que a partir do momento em que você leu o livro inteiro, você vai concluir a história. Então é isso. Então, todos os dias, quando a gente abre o guarda-roupa para vestir, é como se a gente estivesse abrindo ali uma página do nosso livro e vamos contar que história que a gente vai contar. Qual é a página? O que essa página vai traduzir hoje? Sabe? Para quando a gente chegar lá no fim da nossa vida, a gente ter deixado uma história, ter deixado uma marca, né? Enfim, então dá pra gente criar narrativas. Com certeza, todos os dias a gente tem que criar. Eu acho que isso é a criatividade, principalmente para nós mulheres empreendedoras, independentemente de qual área você empreende, mas a criatividade, ela precisa estar sendo trabalhada ali dia após dia, sabe, todos os dias. Então, dá para trabalhar essa criatividade também no vestir, construir essa narrativa, né? Você pode estar construindo, todos os dias você pode construir uma narrativa diferente, né? Mas que a percepção ela seja a mesma, sabe? Por exemplo, hoje você pode estar de preto, amanhã você pode estar de rosa, hoje você pode estar, enfim, com jaqueta de couro, amanhã você pode estar com um vestido florido, né? Você vai estar vestida ali de forma diferente, com estilos diferentes, enfim, mas você pode estar passando ali a narrativa, enfim, de que você é uma pessoa autêntica, que você não, né? Que cada dia você tá de um jeito, mas sendo você, sabe? Onde as pessoas vão te reconhecer. Então, criar essa narrativa, né, dentro do vestir, ela é muito interessante, né? Principalmente quando a gente está falando, né, de mulheres empreendedoras, em que todos os dias a gente está se reinventando de uma certa forma, né, dentro do empreendedorismo. Então é isso, é como se a gente estivesse se reinventando todos os dias ali também no nosso vestir. Então, criar essa narrativa dentro do vestir é muito importante, principalmente para esse fortalecimento também da criatividade, sabe? Que acaba expandindo também para outras áreas da nossa vida. Maneiro. E o que você acredita ser tendência? Assim, não tendência de moda, mas o que você traz dos seus estudos, das suas percepções de tendência para que a gente possa construir uma marca pessoal que ao mesmo tempo passe essa autenticidade, mas também passe uma modernidade. Que a gente está atualizada, né? Que a gente não ficou parado no tempo. O que você traz assim pra gente? Então, né, é muito interessante isso, né? Porque a gente tem
essa percepção, até mesmo dentro de, né, que a tendência ela vem do comportamento, né? A tendência ela vem do estudo do comportamento humano, na verdade, né? Então, a gente confunde, acha que tendência é modismo, né? Modismo é aquilo que está em alta naquele momento ali, enfim, que explode, tem um boom muito grande, e daqui a 6 meses ninguém mais lembra o que era, e quando lembra fala, meu Deus, como, né? Que surto foi esse? E, na verdade, né, como que a gente pode estar trazendo, né, essas tendências, né, enfim, como você falou, para dentro também do nosso estilo, né, da nossa imagem, para reforçar também, né, alinhado ali, lado a lado com a nossa autenticidade, porque a tendência ela é importante, né, para a gente realmente não ficar aquela coisa quadrada que parou no tempo, enfim. Então, uma forma da gente estar conectada com essas tendências, primeiramente, prestar atenção à nossa volta, assim, sabe? As tendências, como eu falei, ela vem do comportamento. Então, começar a ter um olhar mais apurado para tudo. Por exemplo, principalmente a gente que empreende está muito presente no digital, né? Muitas vezes a gente fica muito presa no Instagram, e tá todo mundo ali no Instagram falando a mesma coisa, né? Nada assim de diferente. Então, peraí, mas só tem o Instagram no digital? Não, o que o pessoal no TikTok tá falando? O que o pessoal no Twitter tá falando? Né? O que tá acontecendo em outras plataformas digitais, enfim, de comportamento, e como que isso tá refletindo no macro, né? Como que isso está chegando para todo mundo e como que a gente vai percebendo isso, né? Por exemplo, esses dias eu vi um tweet, né, de uma menina falando sobre o retrocesso, que é a volta do programa Linha Direta. E aí, na pandemia, eu estava estudando muito sobre comportamento, né? E um dos comportamentos uma das tendências, na verdade, que viriam durante a pandemia e principalmente pós-pandemia seria um saudosismo ao passado, sabe? Porque na pandemia todo mundo ficou, né? Enfim, afetados, né? O que é isso? O que está acontecendo? Caramba, como pode... Há um ano atrás a gente estava tudo bem. Nossa, naquela época, né? E agora, olha o mundo como é que tá, olha as coisas, enfim. Então, a gente tem essa coisa do saudosismo ao passado. E aí, essa questão, né, da volta da linha direta, ela vem de uma tendência desse comportamento, de saudosismo ao passado. É um retrocesso porque é um programa, enfim, que traz esses casos, né, de barbáries e crimes, enfim, que na TV aberta hoje em dia é muito perigoso ter essa reprodução, né, enfim, vide aí a todos os acontecimentos que a gente tem e andou tendo nesses últimos anos de violência, assim, muito explícita, muito, enfim, muito livre, né, nesse sentido. E isso me remeteu a esse estudo que eu estava tendo durante a pandemia sobre esse saudosismo passado. E que, na verdade, isso está se repetindo também em várias outras áreas, né? Eu tenho visto muito isso dentro da moda também, que tá voltando mais uma vez aquela tendência da cultura, a magreza extrema, né? Como que isso se dá, né? Pelas peças que estão em alta, né? Muito cintura baixa, peças, enfim, que pessoas, né, que talvez não estejam dentro desse padrão que a sociedade impõe, não se sintam confortáveis em usar com o corpo que ela tenha e acaba buscando o quê? Né, formas, né? Aí entra a indústria da beleza, reforçando mais uma vez os procedimentos estéticos que acabam arriscando a saúde, enfim. E isso era muito comum lá nos anos 2000, né? Principalmente, quando a gente fala da moda, nessa coisa do culto à magreza, nos anos 2000 isso era muito comum. E era justamente numa época em que as modelos, eu também trabalho como modelo, as modelos tinham distúrbios alimentares. Foi na época do auge da anorexia. Então, olha só como é que as coisas elas vão voltando
aos poucos, assim, e a gente não vai percebendo. Então, eu acho que, primeiramente, a gente começar a olhar ao nosso redor, sabe? O que que o meu vizinho está falando? O que que as pessoas estão conversando na mesa de bar? O que que as pessoas estão falando nas redes sociais? Sair um pouco também da nossa zona... Eu não gosto de falar dessa zona de conforto, mas da zona conhecida, sabe? A gente tem essa coisa da zona conhecida. Então, começar a olhar para outras áreas, assim, por exemplo, eu sou da área da moda, mas eu gosto muito, muito mesmo de pesquisar, enfim, pegar algumas referências em estudos ou até mesmo, enfim, profissionais da área da arquitetura. E o que moda e arquitetura tem a ver? Tem ali algumas coisas em comum, mas, enfim, a gente olhar para fora, enfim, sair um pouquinho da caixinha, faz toda a diferença. Então, é justamente isso, né? Começar a olhar ao nosso redor, o que está acontecendo, né? Como que as pessoas estão se comportando, o que está acontecendo, né? O que está em alta na televisão, o que está em alta nas redes sociais, no sentido de comportamento mesmo, sabe? E como que isso pode estar sendo uma referência para mim, o que eu posso tirar disso para que eu possa agregar também, né, na minha imagem, enfim, na minha marca pessoal e tudo mais. Então é isso, eu acho que apurar esse olhar, ter esse senso crítico é muito importante. E quando você falou um pouquinho já sobre isso, mas o estilo de cada um, ele pode evoluir, né? E com o passar do tempo, eu às vezes fico pensando assim, mas será que se eu mudar muito, as pessoas não vão olhar e vão falar assim, nossa, mas era uma coisa e agora é outra, sabe? Tipo, então como é que essa imagem pessoal, esse estilo, até essa marca pessoal também, como é que ela pode evoluir ao longo do tempo e como que isso pode afetar, tipo, como é que a percepção das pessoas sobre a gente, né? Foi o que eu falei, o lance do rosa, né? No início, algumas pessoas assim, nossa, é a Barbie, né? Botou o cabelo louro, só usa rosa, agora virou a Barbie. E é uma coisa que eu me sinto bem, porque desde a época da faculdade, as pessoas já olhavam para mim e já falavam isso, né? Então, isso não me incomoda mais. Essa forma de ser percebida não me incomoda mais. Porque as pessoas começaram a perceber que, apesar de loura vestindo rosa, ser barbizinha, né? Eu passo uma imagem de profissionalismo, eu passo uma imagem de sucesso, né? Vou botar bem entre aspas aí, né? Isso não é uma coisa não é uma percepção que incomoda. Mas com a evolução, às vezes a gente está lá, mudou a nossa forma de ser, porque a gente vai mudando, né? A gente vai fazendo terapia, vai se conhecendo, né? Vai passando o tempo, a gente vai amadurecendo. Essa percepção, ela pode afetar um pouquinho, né? A percepção do outro. Pode afetar, mesmo que você esteja lá super autoconfiante. O outro pode chegar e você falar assim, mas será que é isso mesmo? Então, você fala um pouquinho sobre essa evolução. Acho que eu falei demais, mas fala um pouquinho sobre essa evolução da marca, da imagem pessoal, da marca pessoal, do estilo da pessoa, né? Principalmente para nós, mulheres empreendedoras, que a gente já luta com 3 leões por dia. Pra dar conta. Tem dia que eu tô matando leão até que eu não conheço. Eu nem devia estar matando. Tem leão a mais. Tem, alguém deixou aí o leão solto e apareceu aqui pra mim. Porque a gente trabalha tanto com afirmações e muitas vezes afirmações para os outros, né? Na hora de empreender, na vida em geral, sendo mulher, mas principalmente para quem empreende, é tanta coisa que a gente tem que bater o pé e dizer, não, é isso mesmo, que dificulta. A gente tem que ficar escolhendo o que a gente quer e que luta a gente quer lutar, né? E eu acho que a gente não deveria lutar contra quem nós somos, principalmente nas nossas representações. E o vestir é uma forma de representar, né? Exatamente.
Exatamente. Na verdade, o estilo, ele não evolui. A gente tem essa coisa da evolução, né? Até porque, por exemplo, eu acredito que, vamos supor, você olha a forma que você se vestia 5 anos atrás, hoje em dia, você acha, nossa, como eu me vestia daquela forma, né, como se aquilo tivesse errado. E, na verdade, não. Aquilo fazia sentido para você. Foi quem você faz parte de quem você foi um dia e faz parte da sua trajetória. E isso é bonito de se ver, né? Não é uma evolução, porque a gente está sempre buscando, né? Aquela busca constante de estar evoluindo. Ele nunca usou aquele batom snob? Aquele rosinha, iogurte. Aquele rosa iogurte, sim. Então, né? A gente olha assim, hoje em dia a gente estranha porque hoje em dia a nossa percepção mudou, né? Nossa percepção do nosso estilo mudou, né? Então, o estilo, ele é único, ele não é mutável, mas a forma como a gente apresenta o estilo é, né? Até porque a gente muda no decorrer da nossa vida, né? Então, você não mora no mesmo lugar que você morava 5 anos atrás, né? Você não trabalha no mesmo lugar onde você trabalhava 5 anos atrás, né? Por um exemplo. Então, mas isso pode mudar a percepção do outro sobre mim se eu mudar. Espera aí. Você vai ficar vivendo em função daquilo que o outro acha sobre você. Da mesma forma que alguém pode mudar essa percepção sobre você, uma pessoa pode mudar essa percepção, mas 3 pessoas podem se identificar com essa nova versão, sabe? Com essa transformação. Então é isso, né? O estilo ele não é mutável, mas a forma como a gente apresenta ele muda, né? Até porque a gente passa, né, por mudanças na nossa vida, né? Um dia você está solteira, no outro dia você está casada, um dia você está na faculdade, no outro você está dentro do mercado de trabalho, sendo dona da sua própria empresa. Então, e o estilo, ele também, ele acompanha os nossos objetivos, né? O estilo, ele é estratégico, né? A gente precisa também entender que estilo também é estratégia e ele faz com que a gente alcance os nossos objetivos. Então, se você tem um objetivo, se você sabe a maneira estratégica, né, correta para você alcançar esse objetivo, né, e como o estilo pode ajudar nisso, você vai transformar, né? E por mais que as pessoas olhem, estranhem ou mude um pouco a percepção sobre você, né, isso vai acontecer até porque, né, a gente não consegue às vezes agradar todo mundo. Às vezes a gente não consegue agradar todo mundo. E eu falando, é a mesma coisa quando acontece quando, por exemplo, né, nós empreendedores, mulheres empreendedoras, quando a gente resolve empreender. E aí as pessoas acham que a gente tá rica. E fulana agora tá rica. Fulana mudou de casa, né? Morava. Isso já aconteceu muito comigo. Porque a Marielle morava aqui em Nilópolis e agora tá morando em São Paulo, tá rica. Né? Então é isso, as pessoas sempre vão falar, elas não sabem realmente, né, o que tá acontecendo, né? Mas é isso, né? Porque a nossa vida muda, a gente está em constante mudança, né? E todas essas versões, né, da nossa vida e o estilo ele acompanha isso, faz parte da nossa trajetória. Então é isso, a gente entender que essa transformação ela pode sim mudar um pouco a percepção do outro, pode mudar essa percepção de uma maneira positiva, uma maneira negativa, porque a gente, né, o estilo também é a comunicação, então a gente comunica, mas a comunicação ela também tem a ver com a forma como o outro recebe aquela informação, né? Então, às vezes a gente está passando uma informação, né, através do vestir, através da nossa imagem, e o outro pode estar entendendo de uma outra forma e entender de onde vem esse ruído. Esse ruído está vindo de mim, porque isso não está alinhado, essa comunicação está ruim, ou o outro simplesmente ele não consegue entender o que eu estou dizendo, né, de uma maneira não verbal, porque ele não está alinhado com aquilo ali. Não faz parte do gosto pessoal dele, né, não faz parte dos valores dele, do posicionamento, enfim. E tá tudo bem, mas do outro lado vão ter outras pessoas que vão se identificar com aquilo. Então é isso. Então é não ter medo realmente de mudar, sabe? De transformar, né? E achar que a gente tem que ficar ali engessada. Não, eu não posso porque isso aqui agora é minha marca. Não, não é isso.
é a gente entender, né, qual é o momento e o que a gente pode estar ali agregando, né, dentro do nosso estilo, né, como que essa transformação ela pode vir e ser positiva, ser assertiva, estar alinhada com o nosso objetivo no hoje. Porque quem a gente já foi, e quem a gente quer ser ainda está lá na frente. Então, é exatamente isso, pensar no presente, sabe? Então, entender que essa percepção ela pode mudar, sim, pelo outro, mas isso não pode ser um obstáculo, um empecilho, enfim, para a gente não ousar, mudar e transformar o nosso estilo. Maravilhosa. Eu sua! Fica até chato aqui de falar, porque você sabe que eu te acho maravilhosa. E a gente tá, infelizmente, chegando ao fim. E vale. É tão rápido. Passou voando aqui, já tá dando quase 1 hora já. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho, tá? Sobre a sua consultoria. Ela apresenta aí Eu Acredito Bonita. E muito obrigada mesmo pela sua participação. Eu agradeço muito mais uma vez, de verdade, pelo convite. Fiquei muito feliz, fiquei muito animada quando chegou a conversa. Vale, vamos gravar. E a gente já tá para gravar há um tempo, né? A gente já tinha feito esse convite já tem um tempinho atrás, mas enfim, correria, essa vida, né, empreendedora. E eu, cada hora também, estou num lugar, eu fico, Carol, eu tô de mudança, eu tô nisso, tô aqui. Mas deu tudo certo. Obrigada de verdade, estou muito grata, muito feliz. E, né, apresentar aqui para quem não segue ainda, vai lá seguir o @acreditabonita_ no Instagram. O Acredita Bonita, né, na verdade, é uma comunidade que a gente tem ali no Instagram, onde eu apresento ali reflexões, questionamentos sobre estilo, sobre moda, sobre imagem, né, conteúdos de relevância, né, eu gosto muito de trazer essa questão também, né, do interesse público, né, não são conteúdos fúteis, eu até brinco, conteúdos que as pessoas acham que moda é futilidade, não é? Então, esses conteúdos não fúteis, né, para nós mulheres, né, empreendedoras também, questionarem, refletirem sobre nossa imagem, sobre o nosso vestir, enfim, e tá agregando cada vez mais a nossa marca pessoal, né? E o meu trabalho ele é voltado, né, principalmente às mulheres, né, enfim, empreendedoras também, mas principalmente também as mulheres negras, né, por eu ser uma mulher negra. Então, dentro da consultoria de imagem, hoje em dia isso tem mudado bastante, mas é uma área em que não é pensada, não foi construída, pensada para nós, mulheres negras. Então, eu trago também essa questão, esse recorte, não só de gênero, mas também de raça, né? Mas eu trabalho com uma consultoria de imagem completamente personalizada, ou seja, né, voltada para a realidade da minha cliente. Né? Carol foi minha cliente, ela sabe, né? A gente trabalhou totalmente voltada para a sua realidade, para os seus objetivos, para as suas demandas, para as suas necessidades. Eu não gosto de falar para as suas dores, eu não gosto de trabalhar com dor de cliente, sabe? Essa coisa também não. Tem que trabalhar a dor, não sei o que é a dor. Não, gente, a vida Eu falo que dentro do marketing eu trabalho com o desejo e eu não trabalho não com a dor. Exatamente. Não tô aqui para pisar na dor de ninguém. Exatamente, né? A gente não está aqui para pisar na dor de ninguém, muito pelo contrário. A gente está aqui também, né? A gente não é a cura, não é isso. Mas a gente está aqui para respeitar essas dores, né? E justamente isso, trabalhar com objetivo, né? Eu intitulo isso, né? Que na verdade eu facilito, né? Eu facilito o vestir, né? De mulheres reais, né? A gente está falando aqui, né, de mulheres reais, né, de acordo com a sua realidade. Quando eu falo de realidade de vida, de estilo de vida, realidade do corpo, enfim, realidade de contexto social, de contexto financeiro, enfim, tudo isso. Então, eu me intitulo, né, eu trabalho com esse facilitando o vestir, né, dessas mulheres reais, né, com soluções objetivas, né, personalizadas, enfim,
para os seus objetivos e conectando-as, né, essas mulheres também com os seus objetivos e com os seus guarda-roupas também, né? Primeiramente, a forma como eu trabalho, eu busco primeiro que a cliente entenda, compreenda o seu guarda-roupa, que utilize aquilo que ela já tem, né? Trazendo também essa questão de uma moda mais consciente, né? Enfim, a consciência, ela começa primeiro, a moda consciente, ela começa primeiro na gente, né? Então, trazendo esse resgate mesmo, essas fases com o próprio guarda-roupa, porque a gente tem aquele momento em que a gente, não me identifico mais com aquilo que eu tenho, vou jogar tudo fora e comprar tudo novo, porque essa é a solução. E não, né? Então, eu gosto de trabalhar dessa forma, conectando, né? Conectando com o próprio guarda-roupa, primeiramente, trazendo essa perspectiva, né, de um estilo consciente, de uma imagem consistente, coerente. Eu bato muito nessa questão da coerência, de que faça sentido, né, para quem você é, para que você quer estar buscando, enfim, para suas demandas, para suas necessidades, enfim. Então, é uma consultoria completamente personalizada, humanizada, em que a gente tem uma troca muito bacana. Eu ouço muito assim de outras consultoras, consultora não pode ser amiga da cliente. E eu me torno amiga das minhas clientes. Depois da consultoria a gente vai lá, toma um chopp. Toma um chopp, marca um cafezinho, entendeu? Porque é isso, sabe? Ter essa troca, né? Porque, como eu falei, imagem, estilo, ele também tem a ver com vivência. Então, é um processo que ele não é linear, né? Vão ter dias da consultoria que você vai estar ali, caramba, isso. Vão ter dias que você vai ficar cheio de questionamento e vai falar, caramba, como assim? Realmente tá, nossa, né? Vai abrindo assim a cabeça, né? Vai expandindo os seus horizontes. Você acaba, às vezes, refletindo sobre coisas ali que antes você não tinha essa visão, não tinha essa percepção. E isso mexe um pouco com você. Então, é um processo em que ele não é linear, mas é um processo gostoso de autoconhecimento, de conhecimento, porque estilo também é conhecimento, é técnica, como eu falei, é estratégia. Estratégia vem a partir de técnicas, então, de informação. Então, tudo isso faz parte do modo como eu trabalho, sabe? Sempre trazendo esse diferencial mesmo de ser ali não só uma consultora, mas ali uma facilitadora, né? Estou ali para facilitar o seu estilo, para facilitar a sua vida em relação a essa questão do vestir. Então, se você tem essa questão, né, está passando por mudanças e, meu Deus, não está se encontrando mais com a forma como você está se vestindo, enfim, não está se encontrando dentro do próprio guarda-roupa, ou está sempre comprando e achando que não tem nada. Enfim, é porque alguma coisa ali não está encaixando, então é a hora em que eu falo, vamos juntas, vem comigo, eu estou aqui para facilitar isso para você. Mari, muito, muito, muito obrigada mais uma vez. Você sabe que, por mim, a gente ficava horas aqui conversando, né? Mas depois para editar isso vai ser um sufoco. Então, assim, muito, muito, muito obrigada. Eu quero desejar assim, para você que você tenha muito sucesso nas coisas que você faz, que eu falei que eu sou a Barbie, mas ela é a Barbie Profissões, tá, gente? Ela tem 300 profissões diferentes e ela consegue ter sucesso em todas elas. Ela é incrível. Já sigam lá o arroba da Acredita Bonita. É direto Acredita Bonita? Ou... Acredita Bonita _ no final. Já sigam o Acredita Bonita, já sigam a Mali, porque o trabalho que ela faz também nas redes sociais é muito legal, assim. Então, desejo todo o sucesso do mundo para você. Muito obrigada. Pra gente. Eu agradeço mais uma vez. Sucesso pra gente. Eu também sou sua fã. Tô sempre te acompanhando a sua trajetória. Fico muito feliz quando você coloca lá as suas conquistas. Também fico muito feliz quando você coloca as suas vulnerabilidades, porque, de certa forma, isso também traz identificação, como você, né, falou antes, né, sua questão, né,
que você não pode falar sobre certa coisa porque você é empreendedor, enfim, não, a gente tem que sim compartilhar, porque as pessoas se identificam com isso, e isso gera um respeito, isso gera, enfim, uma admiração, né? E é isso que eu tenho por você também, sabe? Não só como empreendedora, mas como mulher, né? Como, enfim, como pessoa em si, sabe? Então, eu estou muito feliz de verdade por ter participado, por ter recebido esse convite e principalmente por ter sido com você. Obrigada, Mali. Obrigadão mesmo. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.